Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com um sinal da nossa fé, com um sinal invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, reconhecendo-nos pecadores, vamos humildemente pedir perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 23, verso de 1 a 6. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minhas pastagens, diz o Senhor. Desse modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que os chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes, me encaminha e restaura as minhas forças. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz,
felicidade e todo bem hão de seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça. O meu cálice transborda. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Reze comigo. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade e todo bem hão de seguir-me. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, verso 13 a 18. Irmãos, agora, em Jesus Cristo, vós, que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, verso 30 a 34. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Minhas ovelhas escutam minha voz. Minha voz estão elas a escutar. Eu conheço, então, minhas ovelhas que me seguem comigo a caminhar. Evangelho de João, capítulo 10, verso 27. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
reflexão. Hoje, no Evangelho, Marcos capítulo 6, verso 30, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Os apóstolos voltam da missão empolgados, não é verdade? Alegres, felizes com o resultado das obras que foram assim realizadas em nome do próprio Cristo, em nome de Jesus, e regressaram assim à base de onde partiram, contando tudo para Jesus. E o que Jesus vai fazer logo depois? Jesus os convida a retirar-se para um lugar deserto, para descansar um pouco. Muitas vezes a gente precisa disso. Nós, no nosso ativismo, muitas vezes, até no nosso ativismo de pregar, de anunciar, ou do nosso trabalho cotidiano, secular mesmo, temos esse ato de, muitas vezes, sermos muito ativistas. Mas a gente precisa do ato de descansar e do ato de reunir-se também. Isso para as primeiras comunidades era importante e para nós também, reunir-se. Jesus Cristo os chamou para uma reunião e essa reunião é para avaliar, olhar, ver, planejar. Isso nós precisamos na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso trabalho, em todo momento. E Jesus mostrou assim ser um bom pastor, porque o bom pastor, ele trabalha como uma liderança forte também, uma liderança que não deixa nenhum desses pontos, por menores que seja, ser esquecido. O fato de reunir, descansar, enviar 2 a 2, voltar. Jesus Cristo mostrava ser um bom líder, por isso reunia grandes multidões ao seu redor. E o Salmo responsorial hoje faz nos cantar muito bem, o Salmo 22, o Senhor é o pastor que me conduz, felicidade, todo bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Como a gente, quando reza esse Salmo, se sente assim, tão seguro, tão tranquilo nós nos sentimos, não é verdade? Por sentirmos a presença do bom pastor, que é o próprio Cristo, que está em nosso meio e se faz presente no nosso coração quando assim o buscamos. Mas a figura do mau pastor também, Jesus Cristo vai denunciar quando ele vai ver aquela multidão e vai se compadecer deles e vai dizer, ele sentia compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. E quando ele diz que eram como ovelhas sem pastor, vamos nos perguntar assim, e cadê os líderes? Cadê os pastores da época? Não cuidavam bem de suas ovelhas? Isso, Jeremias, um profeta que foi Marte, morto, vai denunciar na primeira leitura, em 23, de 1 a 6. Quando logo no início ele vai dizer, em Jeremias 23, 1, ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor, Deus de Israel. Deus, ele usou Jeremias para denunciar, e o próprio Cristo vai denunciar os maus pastores, os maus líderes do tempo de Jesus, que eram aqueles doutores da lei, fariseus, que se uniram até, muitas vezes, se uniam aos discípulos de Herodianos, os herodianos, e assim a igreja da época, as lideranças religiosas estavam se unindo aos poderes políticos. E assim, dessa forma, planejaram e mataram Jesus, inclusive. E diz o Senhor Deus de Israel em Jeremias 23, 2, aos pastores que apacentam o meu povo, como disse Jeremias, vós dispersaste o meu rebanho e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E logo em seguida ele vai dizer, e eu reunirei, no versículo 3, e eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países. Suscitarei para elas novos pastores que as apacentem. E nós vamos trazer isso, a figura do bom pastor, para a nossa vida. Nós queremos sempre um bom pastor, mas devemos nos perguntar também, e eu tenho sido um bom pastor? Muitas vezes nós somos uma ótima liderança, nós somos muitas vezes
um ótimo trabalhador, chefe de um trabalho, mas vamos colocar aqui no centro da nossa mensagem hoje a família. A família precisa do bom pastor também. Nós, quando pensamos na figura do pastor, nós pensamos logo na igreja. Aquele que celebra, aquele que está na frente da igreja, aquele que é líder na igreja. Mas a família também precisa de um bom pastor. E muitas vezes, aquele que é um ótimo líder lá fora, até um bom político, consegue muitos votos, mas quando chega em casa não consegue apacentar sua família, não consegue ser um bom pastor em casa, não consegue, como diz no Evangelho, se reunir. Jesus Cristo se reuniu com os discípulos. Isso significa diálogo, conversar. Quantos filhos precisando de um bom pastor em casa? Muitas vezes essa falta de diálogo faz o aprisco se dispersar. Por falta desse diálogo, desse carinho, desse momento, que começa com a oração. Toda reunião deve começar com uma oração, por isso sentimos a necessidade aqui na liturgia da palavra, começar com a oração, porque isso nos faz participantes como família. A família, ela se reúne a partir da oração. E no versículo 5 do capítulo 23 de Jeremias, a promessa vai assim se concretizar quando ele vai dizer: dias virão, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi, reinará como um rei e será sábio, fará valer a justiça e a retidão na terra. E aí Jeremias estava profetizando a presença de Jesus, esse Jesus que era o bom pastor, que se compadecia da multidão. E esse é o sinal, a maior característica que revela o bom pastor: sentir compaixão. Quando nós não sentimos compaixão da realidade das pessoas, quando passamos por uma pessoa que está necessitada de um socorro, de uma ajuda, e nós não sentimos compaixão, nós já estamos perdendo, com certeza, a principal característica do bom pastor, que é justamente sentir compaixão. No versículo 6 do 23 de Jeremias, Judá será salvo, diz a palavra, e Israel viverá tranquilamente. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Jesus Cristo é assim apontado como bom pastor em Jeremias e vai ser apontado como bom pastor na segunda leitura também, na carta de São Paulo aos Efésios 13 em diante. Logo no versículo 13, Paulo vai dizer: agora, em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, ou seja, vós que outrora estáveis dispersos, porque não tinhas pastor, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. E o que é que nos aproxima, então, que nos torna a igreja? É aquilo que é oferecido, aquilo que foi oferecido pelos nossos pecados, que foi o sacrifício de Cristo, que derramou seu sangue por nós. Ele, de fato, Paulo vai dizer, é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade, e aí está a palavra unidade, aquilo que está no Evangelho, a unidade. Muitos pregaram contra, esses eram maus pastores. Pode identificar maus pastores, apague da sua página, se você seguir esse pastor, que não concorda com a unidade, porque a unidade é a marca da igreja, é a marca do sangue de Cristo, é a marca de sua carne, que destruiu o muro da separação, a inimizade, como Paulo vai dizer. Cristo aboliu a lei dos mandamentos e decretos, das tradições farisaicas, dos maus pastores, e assim ele quis unir a partir dos judeus e pagãos, criando assim um só povo, um novo povo, estabelecendo assim a paz, uma nova comunidade. E logo depois Paulo vai dizer, ele quis reconciliar com Deus, ambos em um só corpo, ou seja, a partir do seu próprio corpo, ele quis nos unir como membros desse corpo, por meio da cruz, do seu sacrifício, que nós oferecemos, que é o sacrifício da cruz, celebrada na Eucaristia, destruindo assim o muro da inimizade. A marca da igreja é a unidade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, a paz aos que estavam próximos. Graças a ele é que nós temos acesso a Deus Pai. Nos juntamos a Deus Pai, chamamos de Deus Abba, Pai, Pai, porque Ele é o nosso Pai, a partir
daquilo que Deus nos deu como herança, uma nova família a partir de Jesus. Em Marcos 6,31, Jesus Cristo vai dizer: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus Cristo em outro momento disse: o filho do homem não tem onde descansar, e Jesus vai mostrar que não tinha onde descansar de fato. Porque quando eles estavam caminhando para descansar, o que acontece? Eles estavam indo para o outro lado do barco. Quando eles chegaram lá, já tinha muita gente esperando eles. Jesus mostrou o que é ser um bom pastor. Ao desembarcar, viu aquela numerosa multidão, teve compaixão, porque eram ovelhas, como que ovelhas sem pastor. E ali começou a ensinar-lhes muitas coisas. Ou seja, o Filho do Homem realmente não tinha onde descansar. Parada é necessária, é preciso pararmos um pouco para a meditação, para a oração, nos fortificarmos, sairmos do ativismo. Sim, é necessário, mas nunca deixar de ser um bom pastor. Fazer com que a nossa missão tenha esse equilíbrio de ação, contemplação, oração. É necessário. Com maior razão, os líderes de nossas comunidades carecem de tempo para descanso físico, para que eles se reabasteçam espiritualmente. Vamos pedir para que Deus nos dê sempre esse espírito de contemplação, de renovação em nós, porque é pelo espírito da oração que nos renovamos, nos fortificamos e caminhamos para uma atividade mais objetivamente alcançar o sucesso. Porque como nos dias de Jesus, grande era o número de pessoas que não tinham pastores. E hoje também, muitas pessoas carecendo de bons missionários, de bons pregadores. Ó Jesus, mestre e pastor, sensível à euforia dos apóstolos, recém-chegados da missão, quisestes que partilhassem seus feitos e ensinamentos. O tempo foi curto, pois te procuravam as multidões, que eram como ovelhas sem pastor. Senhor, vem preencher-nos com teu fervor apostólico. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Obrigado por sua preciosa participação. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes. Não esqueça de rezar as laudes, manter a Bíblia aberta, porque o sinal da nossa comunhão com Deus é a palavra. Portanto, as laudes é a palavra. Vamos rezar agora os salmos, os hinos, os cânticos. Vamos celebrar o Senhor para fazer as nossas preces comunitárias e cumprir ali 30 minutos, porque somados aqui o tempo da palavra que nós lemos agora, mais as laudes, vai fazer 30 minutos e nós vamos assim celebrando e recebendo uma indulgência plenária dos pecados confessados. Portanto, após fazer isso todos os dias, é importante nós confessarmos os nossos pecados. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos, deixe os seus comentários para nós rezarmos por você e pela sua santificação, e que o Senhor nos abençoe a todos, e que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima.